irmãozinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios do folheto do aulão sobre Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Se você não sabe que aulão é esse, corre, menina, enquanto é tempo de ter acesso ao aulão deste livro. Veja aqui mais informações. A primeira questão é do Mackenzie e ela discorre, bonito falar discorre, né? Ou seja, ela fala sobre, ela tem como assunto aquele famoso poema, aquela famosa lira em que ele fala que ele faz aquele, lembra o Dirceu fazendo aquele convite amoroso, muito erótico, né? Quando ele fala, ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito, lembra? Ele vai fazer uma cama de feno, para quê, meu amor? Bom, o que o Mackenzie está pedindo? Nos versos acima, o que a estrofe está dizendo? Veja, não é a letra A, porque ela fala o seguinte, o lírico, ao lamentar, ele não lamenta. Ele apenas diz, vamos aproveitar, né, enquanto estamos jovens, enquanto o tempo não rouba tudo que nós temos de bom, né? Então vamos aproveitar a vida, vamos nos amar, né? Então não tem esse lamento. E nem ele se revela um amoroso homem de meia idade. Isso é uma coisa que está na vida do Tomás Antônio Gonzaga, mas não dá para ver isso no livro, não dá para ver isso no texto, tá? Letra A, descartada. Letra B, que retoma um tema e estrutura de uma... Não é canção de amigos. Se há alguma coisa que lembra o trovadorismo nas linhas de Marília de Dirceu, isso é a canção, a cantiga de amor, não a cantiga de amigo, descartada. Lembra, porque cantiga de amor, né? Porque é um homem que está apaixonado por uma mulher, está proposto a servir essa mulher, enaltecer e engrandecer a mulher. Isso é cantiga de amor, não é de amigo. Descartada a letra B. Letra C. Nomeie-se diretamente a figura ironizada. Não há ironia nenhuma, e nem há o quê? Convites amorosos mais ousados. Ele é discreto, ele é polido, ele é delicado, ele é sutil. Veja, quando ele fala, e vamos fazer uma cama de feno. Bom, você sabe, você está na idade, que essa cama vai ser feita para o quê? Bom, se você não sabe, porque você não está na idade ainda, né? Então, letra C, descartada. Letra D, em que se nota um diálogo, não há um diálogo. Só ele que fala, você pressupõe, às vezes, a ação da Marília, você pressupõe a fala da Marília, mas nesse trecho aqui, exatamente, não há um diálogo, é só ele que fala. Poderia até dizer um monólogo, né? E não tem esses sentimentos antagônicos, nem ele reflete isso sobre a natureza é amena e o sentimento que ele tem é positivo, né? Então, ele até fala assim, o amor é uma experiência sadia em outros momentos do poema. Aqui também, né? Não exatamente nesse trecho, mas nessa lira, ele fala dessa ideia. Então, não há algo de negativo contrário a uma natureza positiva. Aqui ele tem sentimentos positivos que são correlacionados, tem tudo a ver com a natureza positiva. Então, o que ficou? A letra E. Diz aqui, a natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para expressar diretamente à amada suas, olha aí, inclinações sensuais. Não é que ele está sendo ousado, opa, não posso dizer aqui, tem gente que não sei, mas ele não está falando, não é isso. Ele vai falar de inclinações sensuais. Veja como é sutil essa resposta. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Já a segunda questão, também do Mackenzie, também se referindo ao mesmo texto, né? Ela pede o seguinte, quanto ao estilo, os versos... Veja, a primeira questão falou, bem organizadinho esse vestibular, a primeira questão falou de conteúdo, agora a segunda vai falar da forma. Bom, letra A diz o seguinte, revela a presença não só de forma mais... Não são formas exageradas, né? Não tem essa coisa de comparações excessivas, ou seja, ele não tem essa coisa do cultismo, que é aquele barroco super rebuscado. Você se lembra que tanto o arcadismo e mais ainda Marília de Dirceu tem uma linguagem muito simples, quer dizer, tem a aparência de simples, ele assume um tom prosaico, tem a aparência. Você vê que, você se lembra na aula, a gente falou disso, que é toda uma engenharia poética, é um texto super bem construído, mas com aparência de prosaico. Parece que ele está batendo papo com a gente. Por isso, descartada a letra A. Letra B. Comprova a predileção pelo... Não é verso branco, né? Você tem o uso de versos com rimas. Olha, você tem leito rimando com estreito, você tem faça rimando com graça. Então, não há a predileção pelo verso branco. Está descartada a letra B. Olha aí a letra C. Denotam
pela singeleza do vocabulário. Singelo quer dizer simples, o vocabulário simples. Pela sintaxe quase prosaica, quer dizer, sintaxe é a maneira como eu ordeno a frase. Então, a ordem que as palavras vão assumir, né, na frase, ela é bem prosaica, parece uma coisa do bate-papo, parece que ele está conversando com a gente. A vontade de alcançar a simplicidade da linguagem, sim, eu quero uma linguagem simples, que era isso, que é uma das propostas do arcadismo, lembra do Inutilia Truncat? Tá? Em oposição à artificialidade do barroco. Exatamente, eu estou me opondo àquela coisa artificial, super complicada, super rebuscada, super elaborada do barroco. Mas qual é o erro da letra D? Alguém pode me perguntar? Eu vou dizer aqui, ó. Organiza-se em torno de antíteses, eu fiquei procurando, não vi antíteses, palavras opostas, na busca de caracterizar em atitude pré-romântica. Aqui eu não tenho pré-romantismo, pré-romantismo vai aparecer lá na segunda parte. Aqui está tudo muito ameno, tudo muito suave, bem a cara da primeira parte das Liras de Maria de Dirceu, né? O amor ideal e a pureza do lavor da terra, né? Sim, eu tenho um amor ideal, mas essa coisa de, olha como é legal trabalhar a terra, não vi isso nesses versos, descartada a letra D. E aí ela fala o seguinte, constroem-se pelo desdobramento contínuo de imagens, compondo um quadro em que a emoção é tratada de modo abstrato. Não, o arcadismo quer ser tão simples, tudo é muito concreto. Evita-se a abstração, que a abstração tem aquela tendência para complicar o texto, dificultar a compreensão. Tudo é muito simples, muito direto, muito prosaico, muito concreto. Então está descartada aqui a letra E. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado a letra C. A terceira questão da Federal do Rio Grande do Sul, eu achei engraçadas duas coisas. Primeiro, eles retalharam o poema, né, a lira do Tomás Antônio Gonzaga. E depois eles ficaram numerando, acho que para facilitar, né, a sua identificação daquele fenômeno que ele está pedindo para você analisar. Então, eles numeraram cada uma dos versinhos. Então, você tem 16 versos pegados em 3 momentos diferentes. Dá para ver pelo início das aspas, né? Se bem que eu não vi início aqui no primeiro verso, mas você tem 3 momentos, né? Você tem do 1 ao 4, seria o primeiro trecho que eles puxaram, já grudaram do 5 ao 12, né? E grudaram com o quê? Com 13 ao 16. E aí, o que você vai ter que fazer? Considere as seguintes afirmações sobre esses excertos. Os 3 trechos foram colados aqui. Você tem: os versos chamam atenção para a passagem do tempo e expressam um convite aos prazeres de um amor sadio. É verdade. Você vê isso quando ele fala aqui, ó, sobre nossas cabeças, assim, que o possam deter, o tempo passa, né? Ele diz lá, ó, gozemos o prazer de sãos amores. Então, primeiro tem essa concepção de que sem que a gente possa deter, o tempo vai passando, tá? Então, por isso que ele fala, gozemos o prazer de sãos amores. O amor, de uma forma, o amor é uma coisa sadia. Não tem nada de errado você ter essa entrega aos prazeres carnais, né? Bom, então a primeira é verdadeira. A segunda, quando ele fala, os versos de 5 a 12, descreve uma cena amorosa ambientada, veja, na paisagem mineira da cidade, então chamada Vila Rica. O arcadismo não coloca os seus textos na cidade. Ou se coloca os textos na cidade é para falar mal da cidade. Aqui, o que há de interessante que a gente discutiu na aula, não se fala do ambiente urbano, não se fala de Vila Rica, fala-se do campo. Então a cidade, o ambiente urbano, Vila Rica, não aparece em Marília de Dirceu. Tudo bem? E principalmente nesse trecho aqui. Portanto, a segunda está errada. Errou! Veja a terceira, então. Marília é um nome literário adotado, viu? A gente discutiu sobre isso. Porque toda hora é Marília, tem hora que ela aparece loira, tem hora que ela aparece morena. Gente, Marília é só uma convenção literária. Analise esse poema como um artefato retórico, um artefato poético, que não necessariamente tem que corresponder fielmente à realidade concreta dos fatos, tá? Então, tanto que a gente até recuperou essa ideia que a Marília vem é um nome típico de da pastora, né? Que vem da Grécia Antiga, só que na Grécia era chamada de Amarílis. Portanto, tá certíssimo. É um nome literário adotado para se referir à noiva do poeta inconfidente, cujo nome verdadeiro era Maria Doroteia de Seixas Brandão. Terceira verdadeira. Se eu tenho a primeira e a terceira como verdadeiras, você deve ter assinalado para a questão 3, a letra D. A quarta questão é outra, também da Federal do Rio Grande do Sul.
Pegou-se um poema bem daquele jeito rococó, você tem aquela coisa leve, brincalhona, sem grandes dramas sentimentais, sem grandes dilemas existenciais, daquela frivolidade típica da primeira parte do Marília de Dirceu. Você viu que na primeira estrofe ele descreve o amor, ou o cupido. Você se lembra que o cupido é aquela figura que apronta, com suas flechas, com suas setas, faz com que pessoas se apaixonem e sofram. Tá? Ele faz essa descrição do cupido, e aí cortou-se um trechinho enorme do poema para chegar à conclusão. Quando ele diz aqui, ó, olha Marília, no segundo trecho, né, a segunda estrofe. Marília, você está vendo que esse retrato que eu fiz, olha, é o seu. Sim, porque o cupido é você, ou seja, o cupido não é aquela entidade que faz as pessoas sofrerem de amor. Como você me faz sofrer de amor, então esse retrato que eu compus, que eu fiz, que eu descrevi, né, de cupido, esse retrato é você. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, interessante. Sim, Marília, a cópia é tua, que cupido é Deus suposto. Se há cupido, é teu rosto, que ele, esse rosto, foi quem me venceu. Eu fui vencido, quer dizer, eu me apaixonei pela beleza, veja, graças à beleza desse rosto, eu me apaixonei por você, e aí eu tô aqui sofrendo por você, né? Veja, a verdadeira ou falsa, é isso que essa questão pede. Veja, a primeira fala, na primeira estrofe, o poeta descreve uma figura representativa do amor na mitologia clássica, é o amor, também chamado de Cupido, primeira verdadeira. Segunda, na primeira estrofe, a amada Marília é alertada sobre a violência, ele não alerta nada. A primeira estrofe ele apenas descreve o Cupido, descreve o amor, e não se fala de violência de amor na primeira estrofe. Então, segunda, a afirmação falsa. Então, você tem, por enquanto, verdadeiro, falso. Terceira afirmação, na segunda estrofe, o poeta transfere o retrato do Cupido, lembra? Lembra? Primeiro ele descreve o Cupido, depois ele diz, não, mas esse retrato que eu fiz é você todinha. Ele transfere para o rosto vencedor. Por que vencedor de Marília? Porque ela venceu, ela conquistou o coração do Dirceu. Então, a terceira é verdadeira. Então, você tem verdadeiro, falso, verdadeiro. Quarta afirmação, na segunda estrofe, o poeta confessa a amada sua rendição em relação aos poderes do amor. Quando ele diz aqui no finalzinho, foi ele que me venceu. Foi esse rosto, quer dizer, eu vejo esse rosto, me apaixono, estou tomado pelo amor. Então, de uma certa forma, é o amor que me conquistou. Eu fui vencido pelo amor. Então, essa quarta afirmação, verdadeira. Aí, você deve ter assinalado, você tem verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Você deve ter assinalado para a questão 4, a alternativa B. A quinta questão, também da Federal do Rio Grande do Sul, mas ela não vai se concentrar na análise de um poema, não. Ela quer que você tenha uma noção do todo do Marília de Dirceu. A letra A, interpreta aqui, ó, assinar a alternativa correta em relação a Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Veja aí, a letra A. No livro, é estabelecido um contraste entre a paisagem bucólica e amena, esta é a primeira parte do livro, e o cenário da masmorra, opressiva e triste. Esta é a segunda parte do livro. Está aqui, essa é a alternativa correta. Mas qual é o erro das outras alternativas? Vamos ver. Letra B. Trata-se de um conjunto de... Não são cartas, são liras, e não são cartas que Marília enviou, são liras que Dirceu dedica à sua Marília. Né? E ele não se encontra em Moçambique, o Dirceu está na arcada, digamos assim, tá? Portanto, letra B, descartada. Letra C. Na obra, o pensamento racional anulado não é anulado. O pensamento racional controla a expressão emotiva. Daí a gente ter falado que durante a aula, a gente falou que ele não é romântico exatamente por isso, porque ele faz com que a razão controle as emoções. A gente até comentou isso. Se fosse um romântico, o texto dele seria caótico, é o caos da confissão amorosa. Aqui não tem, é a razão controlando a emoção. Portanto, letra C, descartada. Letra D. Nas liras de Gonzaga, Marília é uma mulher irreal, incorpórea, imaginada. Veja, um ou outro poema é assim. Mas em boa parte da obra, e principalmente na segunda parte, você percebe a Marília, ela é muito concreta, né? Ela não é aquela musa distante, como a gente vê, por exemplo, lembra que a gente falou de Petrarca, da musa de Petrarca? Não, ali é muito concreto, muito real, uma característica que acrescenta esse tom prosaico do livro. Descartada a letra D. Letra E, trata-se de um livro, não é satírico. Lembra que a gente falou que ele tem um tom de ódio, porque ele está sempre homenageando, está sempre engrandecendo ou a amada
ou a natureza. Carregado de termos pejorativos, de termos que desmoralizam, ele não desmoraliza de forma alguma nem a amada, nem a natureza. Então, descartada a letra E. Portanto, você deve ter assinalado para a quinta questão a letra A, alternativa A. A sexta questão era SpaceX, aquela escola, né, que prepara os cadetes para o exército. Mas até eles têm que saber de Marília de Seu. Tá vendo a importância desse livro? Até o nosso nobre exército exige que os cadetes conheçam e analisem bem essa obra. Mas essa questão é muito fácil, né? O que se viu? Pegou-se um trecho. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, aproveite-se o tempo, aproveite-se o tempo, aproveite-se o tempo. Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Está se perguntando apenas isso. Os versos acima refletem bem o espírito do arcadismo. Trata-se do quê? Veja, aproveite-se o tempo é o carpe diem, quer dizer, aproveite a vida. Uma boa tradução para aproveite-se o tempo, ou melhor, uma boa tradução para carpe diem está aqui, é o carpe diem traduzido como aproveite-se o tempo. Sexta questão, você deve ter assinalado a letra D. A sétima questão é da Federal do Pará e ela é interessantíssima, é uma grande lição para a gente se apegar ao texto. Às vezes até alguns vestibulares esquecem isso, mas vamos lá. Temos que nos apegar ao texto. Pegou-se a primeira lira da primeira parte, quer dizer, o poema que abre o Marília de Dirceu, pegou-se a primeira estrofe, em que, lembra aquele jeito leonino dele, né? Ele fica se descrevendo, sou tal, tudo para cantar a mina. E aí nessa cantada, a gente em linguagem culta, a gente fala, ele está cortejando a sua amada, né? E ele faz essa promessa, ele vai dizer, ó, o que vai ser o futuro, né? Irás a divertir-te na floresta, você vai ter uma vida divertida do meu lado, sustentar a Marília no meu braço, aqui descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu colo. Quer dizer, ele está prometendo coisas bonitas, coisas agradáveis. Bom, é correto afirmar sobre as estrofes. Letra A. Ilustram não só as preferências temáticas do arcadismo, como o ideal de vida simples, o herói que se faz pela honradez e pelo trabalho. Será que tem isso mesmo? Não consegui ver isso direito. Vamos lá, mas tudo bem. Mas também o sentimento, a transitoriedade da vida é a base do arcadismo, quer dizer, é a base daquele, é o caminho, como é que eu digo isso? A transitoriedade da vida é o elemento que todo arcade tem em mente para querer sempre o carpe diem. Mas nesses dois trechos, esse tema, né, do tempus fugit, que o tempo corre, portanto a vida é transitória, esse tema não está aparecendo aqui. O que arrasta o poeta é o carpe diem horaciano. Aqui nessas duas estrofes, isso não é desenvolvido. Quase que a gente tropeça nessa alternativa. Não é ela. É um tema caro em Marília de Dirceu. É um tema caro no arcadismo. Mas nessas duas estrofes, isso não está sendo desenvolvido. Olha, quase que a gente cai na armadilha. Descarta-se a letra A. Letra B. Representa os temas do bucolismo, do fogueiro urbem, fuga da cidade. Não estou vendo essa coisa, vamos fugir da cidade, que a cidade não presta. Do áurea mediocritas, uma existência dentro da mediania, dentro daquela coisa calma, tranquila. Mas fogem do... Não há fuga, não estou fugindo do convencionalismo arcádico da linguagem simples, o que torna o poema artificial. A linguagem é simples, é direta, repito, e a coisa que mais chama a atenção desse livro, que eu amo nesse livro, parece que ele está conversando com a gente. Então está errada a letra B. C. Apresenta ironia. Não tem ironia aqui nesse livro, nesse poema. Portanto, letra C, né? Ele está falando mal do Visconde de Barbacena. Não. Quando ele fala do Visconde de Barbacena, ele fala assim, ele sempre elogia. Lembra que ele até fala que o Visconde de Barbacena, ele está se vendo obrigado, por força da lei, das circunstâncias, a me condenar. Mas ele está sendo forçado, ele é meu amiguinho. Portanto, letra C, descartada. Letra D. Reitera o nome de Marília nos estribilhos. Graças, Marília Bela, graça, minha estrela. Sim, o estribilho, o refrão, é uma coisa que aparece muito e é muito bem trabalhada nesse livro. Mas, ao contrário do que pode parecer, esse recurso não imprime. Imprime, sim, musicalidade ao texto. Estou sempre voltando ao mesmo ponto, sempre repetindo aqueles versos, 2, 3, 4 versos. Isso dá, sim, musicalidade
ritmo ao texto. Descartada a letra D. Ficou a letra E. Ah, mas só falta ela também estar errada e todas estarem erradas. Será? Não, vamos ver. Olha aqui. Ilustram tópicos quer dizer assuntos, temas preferenciais do arcadismo, como o locus amenus, já foi traduzido aqui como lugar ameno, agradável, aprazível, o ideal de vida simples, a pintura de cenas pastoris e revela os valores da classe burguesa. Que valores são esses? Essa questão econômica, né? Eu não dependo de ninguém, eu tenho posses, eu tenho minha própria terra, não sou empregado de ninguém, eu tenho tudo que eu como, que eu bebo, que eu vivo das minhas próprias. Isso é muito burguês, isso não está no arcadismo original, tá? Veja, os valores da classe burguesa de então, século XVIII, presentes na preocupação econômica que o pastor enuncia. Tá aí, essa alternativa corretinha, redondinha. Dá até um bom resumo para você perceber o que é mais ou menos a primeira parte do livro. Portanto, para a questão 7, você deve ter assinalado a alternativa E. A 8ª e a 9ª questões são da Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? O FRJ, né? E ela se refere à lira 30 da primeira parte. Veja, lembra que eu falei? Curtinho deve ser o quê? Rococó. E né? Geralmente os poemas curtinhos são rococós, são leves, são saltitantes, são leves, frívolos, bobinhos, né? Então você tem aqui, ele conta uma história bobinha que serve também para, lembra, engrandecer a Marília, porque ela está não só entre os deuses, mas ela está igualada aos deuses. Qual é a história? Você conseguiu entender? Não precisa nem se esforçar para interpretar, porque a linguagem do Marília, isso é muito fácil. Então qual é a história? Ele conta a história de que a mãe de amor, amor é o Cupido. Quem é a mãe do Cupido? É Vênus. Dá até para perceber, mas como é que eu vou saber de mitologia? Se você pegar o contexto, a terceira estrofe, veja, quando ele fala que acorda Vênus, se no comecinho, na primeira estrofe, ele diz que a mãe de amor encostou a mão no rosto, dormiu, e aí, 2 estrofes depois, Vênus acorda, só pode ser mãe de amor, dorme, Vênus acorda, mãe de amor é Vênus. Então, pelo contexto, você consegue saber quem é essa mãe de amor, tudo bem? Então, diz aqui, ó, que a mãe de amor dormiu, né? E aí, Cupido ousou, olha que coisa ousada, né? Além de beijar, né? Acordou a mãe de amor, deu um beijinho nela e ela ficou irritada, né? E o Cupido depois percebe, ai, eu pensei que fosse Marília. Olha, eu pensei que fosse Marília, a mais bela das deusas, que é a deusa Vênus, o próprio filho confundiu, né, com a Marília. Então isso é uma forma de engrandecer a Marília, o que a gente chamou de o elogio absurdo, né? Que é uma coisa que porque o Tomás Antônio Gonzaga puxou lá do trovadorismo, lembra que a gente falou disso na aula? Puxou do trovadorismo e vai jogar aqui, é uma das maneiras de engrandecer, enaltecer a Marília. Bom, a 8ª questão, o que ela pergunta? A reação de Vênus, descrita no poema, se deve ao fato de ter sido o quê? Acordada por amor. Qual foi a reação? Acorda Vênus irada. Porque a pior coisa, né? Você ser acordado quando você está tirando sua soneca, né? Deixa eu tirar minha soneca. Que saco, né? Nossa, tô lembrando de um vídeo lá com um cara, eu quero dormir. Oh, man. Sai, desgraça! Eu quero dormir! Eu fiz vestibular, tô cansado, isso não é mais desgraça! Eu fiz vestibular. O cara acho que não foi bem na prova para ele ficar tão nervoso. Me deixa dormir. É o caso aqui da Vênus. Ela estava querendo tirar um cochilo e o desgraçadinho acorda, coitada. Portanto, o que nos interessa aqui? 8ª questão, você deve ter assinalado a alternativa B. A 9ª questão, ainda sobre esse texto, ela vai falar sobre o quê? Ela vai perguntar o quê? No texto, o engano de Cupido pode ser antevisto, hein? Tá vendo? Você está entendendo como é que o texto, como diz o Enem, como é que está sendo a progressão temática, como é que está sendo o encadeamento das ideias. As ideias não vêm do nada, elas são preparadas no decorrer do texto. Então, como é que você percebe que, ó, no texto, o engano de Cupido pode ser antevisto? Eu posso perceber que o Cupido se enganou? Como? Quando ele diz, cuidando que era Marília, ele diz aqui, ó, Cupido que a viu de longe, segunda estrofe, contente ao lugar correu. Cuidando que era Marília, quer dizer, pensando que era Marília, quando você diz, olha, eu pensava que fosse você, é bem diferente, olha, era você. Eu
achei que fosse você. Notou? Então quando fala eu achei que fosse você, já dá para presumir que o sujeitinho se enganou. Fácil essa. Portanto, quer dizer, fácil para quem leu atentamente o texto. Portanto, que é o teu caso, porque o teu concorrente, muitos deles não têm essa paciência do trato literário. Coitados, eu tenho até dó dos seus concorrentes. Mas, vamos lá? Nona questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Já a 10ª questão é da Unesp. E é uma lei muito interessante, que a gente até comentou em aula, que é aquele momento em que o Tomás Antônio Gonzaga provavelmente já conquistou a Marília. É sempre assim no namoro, né? Porque no começo do namoro, o cara tá sempre enfeitado, tá bonito, né? Fica o dia inteiro se segurando para não soltar pum na frente da namorada, né? Mas depois de um ano já conquistou a mina, já tá tudo... Nossa Senhora, né? Ainda solta pum e sobe o vidro do carro, né? Mais ou menos, é lógico que, primeiro, Tomás Antônio Gonzaga disse que eu não tinha carro, né? Ele não ia fazer essa coisa tão grotesca, mas ele tá nesse caminho. Como assim? Porque ele vai falar de sinais de velhice. Então ele já está sendo mais sincero, ele vai dizer, basicamente é isso. Ele fala, tá vendo aquele velhinho ali? Eu ficaria assim como ele, né? Velhinho, capenga, desdentado, careca, sem força. Veja, isso é uma coisa horrível. Para ele não. Por quê? Você vê? Ele diz que aí ele vai ter a felicidade, ele aceita a velhice, e ele vai ter a felicidade de envelhecer ao lado de Marília. Então veja, Marília é apresentada como, lembra, o refrigério. Já era apresentada como refrigério na segunda parte, ela será apresentada como refrigério na segunda parte, como consolo, quer dizer, ele está na prisão, mas mesmo na prisão, basta ele pensar nela, que ele vai ficar resignado, ele vai aguentar aquelas dores do cárcere. Mas antes, na primeira parte, quando ele prevê, ele antecipa, ele faz a premonição como será a sua velhice, mas ela será uma velhice boa se ele tiver a Marília e o amor de Marília, a companhia da Marília e o amor de Marília. Tanto que tem até acho tão bonito esse final, né? Assim irá a Marília docemente, meu corpo. Gente, eu acho lindo isso. Olha o que ele diz. Assim irá Marília. Ai, eu tô me arrepiando toda. É lindo, 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 lindo isso, ó. Assim irá Marília, docemente, meu corpo suportando do tempo desumano a dura guerra. Quer dizer, meu corpo vai suportar aquela dura guerra do tempo. O tempo vai guerrear contra a gente. E aí, o que é essa dura guerra? Veja como as metáforas são bem simples. A dura guerra que é a guerra, o tempo lutando contra a gente e a gente perdendo essa guerra. Vai envelhecendo. Contente morrerei. Por ser Marília, quem? Sentida, chorando, meus baços olhos cerra, fecha. Isso é tão lindo, né? E veja que fica claro que ele vai morrer primeiro. Até tem uma coisa que eu esqueci de falar na aula, que é o seguinte, essa coisa do que ele falava, aproveite o tempo, aproveite o tempo. Veja, uma menina de 15, 16, 17 anos, por que essa pressa em aproveitar o tempo? Isso é coisa de quem é velho. Então veja, o Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, já deixa claro que é mais velho, porque fica nesse desespero, aproveite o tempo, aproveite o tempo, aproveite o tempo, porque já não tem muito tempo. Ele já não tem muito tempo. Ela tem um monte. Então, o que eu tenho que responder aqui? A leitura atenta deste poema do livro Maria de Seu revela que o lírico sente total, não tem desânimo. Não tem desânimo. Ele sabe que vai envelhecer e aceita com tranquilidade, porque tem o amor de Marília. A descartada. B, acabei de falar isso. Aceita com resignação. O que é resignação? Ele está conformado, ele aceita de boas a velhice e a morte amenizadas pelo amor. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito fofo. Isso é tão... Bom, é essa, mas o que está errado nas outras? Vamos ver. Não tem crise existencial. É um livro que não tem crise existencial. Não tem isso no livro. E não acredita na durabilidade. Não, ele acredita na durabilidade. Sim, tanto que ele até prevê. Eu vou morrer e eu terei até a minha morte o seu amor. Letra, o que não foi a vida real. Você lembra disso, né? Que ele esqueceu e casou com a outra lá em Moçambique. Bom, letra C, descartada. D, protesta o Criador e fala, não, por que você fez isso, Deus? Por que você tornou a vida tão precária? A gente envelhece e morre. Eu não tenho nada disso. Ele aceita. Vou morrer. Mas terei você comigo, Marília. Letra D, descartada. Letra E, não aceita de nenhum modo o envelhecimento. Ele aceita, tá? Ele aceita a morte, o envelhecimento,
e prefere morrer ainda jovem. Gente, isso é um tema muito comum em vários textos clássicos, né? Nossa, quase veio o nome de um tema, Cleobis, mas é muito comum isso, é o nome de uma personagem da Grécia Antiga, que são dois jovens, estou viajando, mas é um tema muito comum, esquece o que eu falei, tá? É um tema muito comum entre a literatura clássica, na cultura clássica. É melhor morrer jovem, em sua plenitude, do que chegar à velhice e encarar toda a decadência da velhice. Então, esse é um tema clássico, mas não está sendo desenvolvido aqui e descartada. Portanto, para a 10ª questão, você deve ter aí assinalada a letra B. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução das questões do folheto do aulão sobre Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Espero que meus comentários tenham sido úteis, mas se você ainda tem uma dúvida, não tenha vergonha, não hesite, entre em contato comigo. Você sabe que eu sou super aberto, tá? Em relação a isso, tá? Então, um beijo, agradeço a sua atenção e nos encontramos na nossa próxima aula, que é Quincas Borba. Tchau!